Amém, glória a Deus. Vamos abrir a seguir nossas Bíblias, 2 Coríntios 3, 2 Coríntios 3,17. 2 Coríntios 3,17. 2 Coríntios 3,17. Ora, o Senhor, acharam? É o Espírito. E aonde está o Espírito do Senhor? Ali a liberdade. Amém? Glória a Deus. Ainda vamos abrir em Gálatas, capítulo 5. Gálatas, capítulo 5. Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Portanto, permaneçam firmes e não se deixem submeter novamente a um jugo de escravidão. Amém, amados? Verso 13, irmãos, 13. Vocês foram chamados para a liberdade. Entretanto, não usem a liberdade para dar lugar ou ocasião à vontade da vossa carne. Ao contrário, sirvam uns aos outros mediante o amor. Amém? Então a palavra fala aqui nesses dois textos que acabamos de ler a respeito da liberdade em Cristo. A dizer que aonde o Espírito de Deus se faz presente, ali a liberdade. Então Deus é um Deus de liberdade. O que é ser livre, liberto? É você poder expressar o que você sente em Deus através do seu culto. Amém? Nós temos a liberdade no Espírito para manifestar o que sentimos. Cada um de nós temos um temperamento diferente, uma personalidade diferente. E quando nós recebemos qualquer que seja a manifestação do Espírito na nossa vida, cada um de nós reagimos de uma maneira diferente. É a mesma coisa que, em comparação, em tese, se nós pegarmos um fio aqui e dermos um choque no pastor Augusto vai fazer como, pastor Augusto? Pronto. Mas possa ser que o Daniel vai ficar assim só, não vai, nem vai dar esse tremelique que ele deu ali. Né? Assim também, nós não podemos querer que as pessoas reajam à manifestação do Espírito da mesma maneira que o outro. Porque quando nós recebemos de Deus, nós recebemos algo fantástico. E nós precisamos expressar o que estamos a sentir, o que estamos a ouvir, o que estamos a receber de Deus. Amém? E como fazemos isso? Fazemos através de louvores, fazemos isso através de línguas, fazemos isso através de glorificação. Se uma pessoa recebe um toque do Espírito, ela pode dizer aleluia. Mas o irmão ali, ele é mais tímido, ele pode dizer aleluia. Não é verdade? Mas não significa que ele não recebeu. A maneira de expressar, ela varia de acordo com a personalidade de cada um. Quem percebe a palavra, diga glória a Deus. Entretanto, nós precisamos identificar se estamos a expressar o que sentimos de Deus com liberdade. Deus é livre, nos torna livre. Você é livre para levantar sua mão. Você não precisa ficar com timidez, com vergonha. Ai, que vergonha de dar um glória a Deus.
Ah, hoje eu não vou dar um glória porque está presente aqui uma amiga que eu trouxe da faculdade, então eu vou me controlar hoje. Não vou passar vergonha. Não, fique à vontade. Será que se você fosse ver um jogo do Benfica e levasse amigos seus para juntos da tribuna assistir, você ia ficar, vou falar. Não. Golo do Benfica. Dá para não cair aqui, bispo. Vigia. Amém? Ninguém se controla nessa hora. E por que quando nós sentimos o Espírito, nós temos que, vou escandalizar o irmão, a irmã, amigo, um amigo? Não, você é livre. Agora, essa liberdade, ela também tem um limite. Amém ou não? Porque Deus é Deus de decência e ordem. Então, ao mesmo tempo que eu preciso expressar, sou livre para expressar o que sinto, mas eu também tenho que ter senso. Eu tenho que saber se o culto está a pedir aquilo. Não adianta a gente estar num ambiente que o bispo está a falar e a pessoa está, aleluia, glória a Deus. Não está nem pedindo isso agora. Tem igrejas que as pessoas não têm ordem. O ambiente não está a pedir aquilo e a pessoa está a falar aquilo por costume. Às vezes alguém está a falar assim, porque irmãos, quero dar um testemunho, que ontem tive uma queda, quebrei a perna, irmão, aleluia! Não sabe nem o que está a falar lá na frente, ele está dando aleluia. Fala para o seu irmão, vigia. Então nós temos que ser livre, mas precisamos falar coisa que tem a ver com aquele momento que está acontecendo no culto. Amém ou não? Isso prova que você está ligado no que está a acontecer. Porque há uma presença de Deus. Aonde o Espírito está, volta aqui para 2 Coríntios 3,17. O Espírito é o Senhor do culto. Quem manda no culto? O bispo? Não, o Espírito Santo. Ora, o Senhor é o Espírito. Ele é o Senhor do culto. Ele é a figura mais importante. É Ele que determina o ritmo do culto. É Ele que cura, é Ele que liberta, é Ele que faz. E nós temos que dar liberdade ao Espírito Santo. Quando você não deixa o Espírito Santo fluir, você fica resistindo ao Espírito Santo, o Espírito Santo desanima com você. O Espírito Santo te dá um toque. Dá um segundo toque. Você não dá nenhum glória. O que a gente gosta quando a gente brinca com a criança? Com a Martinha, com a Sarinha? O que a gente gosta? Que a criança o quê? Sorria, muito bem. A gente chega lá no hospital, a gente fica, Sara, pá. A gente inventa tanta coisa. Para ver se ela ri, né? E às vezes ela não ri de raiva. Porque ela sabe que a gente quer fazer ela rir, aí que ela não ri mesmo. Aí quando você menos espera, ela começa a rir do nada. Aí também é brincadeira. Olha aqui, queridos. O Espírito Santo quer tocar em você, ele quer ver uma manifestação sua, um sorriso seu. Paulo diz assim, eu louvo a Deus com o meu espírito, mas eu louvo a Deus com o meu entendimento. Ou seja, o que eu sinto do Espírito Santo, eu preciso expressar. Ora, bolas, se eu estou louvando, entrego tudo a ti. Alguma coisa na minha face, alguma coisa no meu corpo, que é o templo precisa expressar o que estou a sentir e a comunicar. Manifestação de mão dessa, eu estou entregando problema para Deus. Aquele problema, entrego, está aqui meu pensamento.
acabar o culto, você vai estar abençoado. Agora, o Espírito Santo está aqui, você tem liberdade. Entrego tudo a ti. Tudo a ti. Preguiçoso, tudo a ti. Não entrega nada. Você não está entregando. Você tem que entregar no Espírito. Ora, o Senhor é o Espírito, e aonde o Espírito do Senhor está presente, ali há liberdade. O Espírito tem liberdade. E você também tem liberdade. A liberdade é tanto para o Espírito como para você manifestar. Você é livre. Amém ou não? Amém? Diga um amém livre. Diga amém. Diga aleluia. Então, procura expressar mais o que você sente. Sabe, quando eu tinha 14 anos, Deus falou isso comigo. Eu ia para a igreja, ficava calado, porque jovem, você sabe, só anda aprontando qualquer coisinha, né? E eu chegava lá no culto, ficava assim. E o pastor dava uma palavra tremenda, tomado pelo Espírito. E quando o pastor pregava, eu sentia, assim, a minha orelha chegava a ficar vermelha, assim. O fogo descia assim, mas eu segurava. E tinha uns irmãos lá na igreja, que quando o pastor pregava, eles, oh, glória a Deus! Eu falava assim no meu coração, sei que esse irmão gosta de aparecer. Eu falava. Ninguém está dando esse glória a Deus, ele está dando. Mas hoje eu entendo ele, tadinho. Ele está certo, eu que estava errado. Aí o Espírito Santo um dia falou comigo assim, olha, você precisa corresponder mais com o Espírito. Quando você ouve a minha voz, você precisa pelo menos falar amém. Pelo menos dizer a glória a Deus. E eu não era batizado com o Espírito Santo aí, na altura. E aí eu passei no culto, eu passei a ajudar o meu pastor, quando ele dizia uma coisa assim, e tal, aleluia, eu, glória a Deus. Eu comecei a corresponder. E o que começou a acontecer? O Espírito Santo começou a me separar. Começou assim. E o Espírito Santo, vem cá, estou me agradando de ti. Começou a investir na minha vida. Por quê? Porque eu comecei a corresponder ao que eu sentia. Eu sentia, eu glorificava. Eu sentia, eu glorificava. Eu sentia, comecei a colocar para fora o que eu sentia através da glorificação. E à medida que eu glorificava a Deus, o Espírito Santo me limpava, me purificava, me santificava, me dava autoridade. E eu comecei a ser levantado como um obreiro na casa de Deus. Foi assim que começou tudo. Porque aonde há liberdade, o Espírito se faz presente. Dentro desta palavra, eu queria falar, abra sua Bíblia em 1 Coríntios 14. 1 Coríntios capítulo 14. Nós somos livres. Vamos ler o 12 primeiro, 1 Coríntios 12, verso 7. A cada um, porém, é dada a manifestação do Espírito, visando o bem comum. Verso 4. Há diferentes tipos de dons, mas o Espírito é o mesmo. E há diferentes tipos de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. E há diferentes formas de atuação, mas é o mesmo Deus que efetua tudo em todos. Amém? Então a palavra está a falar aqui de atuação do Espírito, de manifestação do Espírito. Nós somos uma igreja que crê no poder do Espírito Santo. Amém ou não? Amém? Cadê a manifestação? Amém? Amém. Aleluia! Nós somos assim. Ah, mas eu fui ali na igreja tal, não é assim. Lá não é assim. Esse dia eu fui pregar numa igreja aqui, eu me senti um peixe fora d'água. Tudo que eu falava, ninguém falava nada. Eu falei, amém, todo mundo. Eu, amém? Eu falei, não vou falar mais amém, gastar meus amém à toa.
Deixar para gastar lá na fonte. Porque aqui nós temos liberdade. Amém? Aleluia! Glória a Deus! Somos livres. Agora, diz aqui a manifestação do Espírito Santo. Como que é tremendo, maravilhoso, quando você recebe, você sente o Espírito Santo. Uma coisa fantástica. Quando você tem uma experiência com Deus. Quando você ora e Deus te responde. Quando você ouve a voz de Deus falar consigo. Em sonhos. Está ali a irmã Lina, que Deus fala muito com ela em sonhos. Sonhos que inclusive já se cumpriram, muitos deles. Quando Deus fala conosco, quando nós estamos a sós com Ele, quando nós estamos a louvar a Deus um louvor. Até falei para o Daniel, vai fazer a sua caminhada, vai, esteja a orar para Deus falar consigo. Amém? Esteja a orar, Deus vai falar consigo. E você sente a presença do Espírito Santo. E muitas vezes nós estamos a conduzir o carro. E de repente eu sinto o Espírito Santo, ele entra dentro do carro. E aquela presença entra aqui, eu começo a chorar. E começo a chorar. E começo a falar em línguas. Porque a manifestação do Espírito, verso 7. É 7? Qual que fala a manifestação? 7. A cada um, porém, é dada a manifestação do Espírito. Então, manifestar o Espírito manifesta de várias maneiras. E dentre estas maneiras, ele manifesta através dos dons. Então, quando o Espírito Santo vem a mim, ele começa a me trazer luz na palavra. E ele começa a me fazer lembrar da palavra. Porque lá, dá um salto aqui em Lucas 12, diz assim, quando vocês não preocuparão com o que é a vez de falar, pois naquela mesma hora, o Espírito Santo lhe ensinará o que vocês deverão dizer. Então o Espírito Santo, ele vem com clareza e diz assim, está a ver aquele texto tal, assim, 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 e começa a dar-nos uma revelação naquela palavra. E nós começamos a falar o que o Espírito está a falar conosco, ou começamos a apontar o que o Espírito está a falar conosco, e depois a gente chega aqui e prega aquilo que o Espírito Santo falou conosco. É assim que funciona. A gente não prega coisas porque a gente conhece Bíblia. A gente prega coisas que conhecemos da Bíblia porque o Espírito Santo nos dá clareza de revelação naquilo que conhecemos. Amém, igreja? A manifestação do Espírito. Alguém perguntou certa vez, de onde que o bispo tira essas coisas? Né? Alguém perguntou para mim, de onde o senhor tira essas coisas? Eu falei, eu tiro do Espírito Santo. Está tudo aí, querido. Está tudo disponível aí. É só orar e receber a manifestação do Espírito Santo. Mas a manifestação do Espírito Santo, ela vem em forma de dons. E aqui no capítulo 14, de 1 Coríntios 14, sigam um caminho do amor. Qual é o caminho para você receber a manifestação do Espírito Santo? Vai demorar hoje, né? 1 Coríntios 14, 1. Sigam o caminho do amor e busquem com dedicação os dons espirituais. A Bíblia manda que nós busquemos os dons. Ora, se o Espírito está em nós, temos liberdade. Não se acomode. Não aceite uma vida comum, cristã comum. Meio, água com açúcar, como diz. Queira algo especial.
queira ser usado, queira ter os dons do Espírito Santo, a manifestação do Espírito Santo, como que eu vou ter, bispo? Busque. A Bíblia manda buscar, mas pelo caminho do amor. O que significa o caminho do amor? Significa que a minha motivação não é aparecer. A minha motivação não é querer ser melhor que o outro. Superior, não. Eu vou ter esta capacidade do Espírito para agir em amor. Em tudo que Deus nos der, seja na vida espiritual, seja na vida material, é para que nós possamos fazer boas obras. Amém? É para que as obras de Deus se manifestem através de nós. Se Deus te dá o dom de curar, cure. Se Deus te dá o dom de evangelizar, evangelize. Se Deus te dá o dom de exortar, exorte. Se é o dom da sabedoria, use a sabedoria. Mas tudo movido pelo amor. Pela pessoa, pelas pessoas. Siga o caminho do amor, busque os dons e tal. Lá em Corinto, na igreja de Corinto, na Grécia, o que estava acontecendo na altura? Eles tinham todos os dons do Espírito Santo. Era uma igreja rica em dons. Paulo fala sobre isso no primeiro capítulo dessa carta. No verso 1. Abre lá em 1 Coríntios, capítulo 1. Veja lá. Verso 7. Paulo diz que, 1 Coríntios 1, 7. 1, 7. Não é 7, 1. 1, 7. Olha, diz que eles tinham todos os dons do Espírito. Todos. De modo que não lhes falta nenhum dom espiritual. Eles tinham todos os dons. Enquanto vocês esperam que o nosso Senhor Jesus Cristo seja revelado. Vocês têm todos os dons, Coríntios. Eles tinham todos os dons. E lá, volta para o capítulo 14. Eles falavam em línguas. Capítulo 14. Eles falavam em línguas. E Paulo, como pastor daquela igreja, Paulo estava a trazer um equilíbrio. Porque ali estava a haver um desequilíbrio. Eles falavam todos em línguas ao mesmo tempo, uma desordem total num culto. Não seguiam uma ordem. Eu já fui pregar em certas igrejas onde eu comecei a orar e lá um irmão está a orar mais alto que eu com o microfone, ele conseguiu me superar. Eu até desisti de orar, porque ele... Já estiveram assim em ambiente? Tem que haver ordem no culto. Então lá em Corinto estava a haver uma desordem no culto. Não é que Paulo está a reprovar. Isso não pode nos desanimar. Nós queremos ter esse problema aqui, ó. Todo mundo fala em línguas, eu preciso trazer um equilíbrio. Mas aonde poucos falam em línguas, nós não temos nem esse problema para resolver. Lá estava a ter um problema e Paulo está a dizer, olha, que vocês busquem o dom de profecia. Qual é a diferença básica entre o dom de línguas e o dom de profecia? O dom de línguas, a pessoa fala uma mensagem numa língua que não é a língua dela original. O dom de profecia já vem traduzido na língua da pessoa, seja qual for a língua. Então Paulo disse assim, gente, procura profetizar mais e falar menos em línguas. Veja lá no verso 2. Por que Paulo está a dizer isso? Por quê? Pois quem fala em uma língua não fala aos homens, mas a Deus. De fato, ninguém entende, pois a pessoa em espírito fala em mistério com Deus. Então, olha aqui, quando alguém fala em línguas, ela fala a Deus. Nós não sabemos no nosso intelecto o que estamos a falar, a menos que o Espírito nos revele, pelo dom da interpretação. Mas não é um falar como alguém que fala
em línguas, em uma outra língua. Por exemplo, pastor Edmundo pode... Vem cá, pastor Edmundo, falar aqui em inglês. Vem cá. Ele fala em inglês. Vem cá. Bem rápido também, né? Se demorar muito, aí... Quick. Amém. Fala... Tá firme? Sim. Amém. Fala assim. Fala o que eu vou falar agora em inglês. I want to say what he says now in tongues. Nós estamos aqui nesse culto essa noite. We are in this service tonight. Eu creio que essa noite I believe tonight Deus vai agir poderosamente. God's going to work, with the power of tonight. Porque Deus tem mais para nós. Because God has something special for you guys Ele tonight. vai levantar os que estão abaixo. And he's going to raise, who is going down. E todos serão cheios do Espírito And Santo. everyone is going to be filled up of the Holy Ghost. Aleluia! Pronto. Então olha aqui. Pronto. Mas ele falou em línguas, no caso do inglês, ele falou segundo, ele tem o Espírito Santo, mas naquele momento ali ele não falou pelo Espírito Santo. Entende a diferença? Ele falou pelo intelecto dele. Embora ele falou também com o Espírito Santo, com a autoridade do Espírito Santo. Mas ele não estava a falar aquilo porque ele não sabia falar naturalmente e ele recebeu o dom do Espírito Santo para falar aquilo. Não, ele sabe falar, a qualquer hora ele fala. Então isso não é o dom do Espírito Santo para falar aquilo que ele falou. Mas possa ser que alguém receba do Espírito esta capacidade de falar uma língua, uma mensagem em uma língua. Esta língua pode ser uma língua de qualquer. Nós temos cerca de 6.700 línguas no mundo. Possa ser que seja uma dessas 6.700. Mas possa ser que seja também uma língua que não é falada neste mundo. Porque esta língua é do Espírito. Porque o Espírito é o Senhor de todas as gentes, de todas as falas, de todas as línguas. E quando uma pessoa fala em língua, ela não fala aos homens, ela fala ao coração de Deus. Amém, amados? De maneira que com o passar dos anos, depois de muitos anos, nós já estamos nessa vida aí de igreja há mais de 40 anos. Mas imagina, depois de mais de 100 anos falando em línguas, a igreja, depois de tantos estudos bíblicos, nós descobrimos que você pode falar em línguas não apenas para comunicar algo que Deus está a falar, mas você pode falar em línguas e glorificar a Deus em línguas. Ah, mas o meu irmão não entendeu o que eu falei. Por exemplo, alguém pode dizer em línguas: Deus seja exaltado sobre todas as nações. O irmão não entendeu, mas ele não está falando para o irmão. Quem ora em línguas fala ao Senhor lá. Pois quem fala em uma língua não fala aos homens, mas a Deus. Não está falando da língua de falar francês, não é dessa língua, está falando a língua que é inspirada pelo Espírito Santo, que pode calhar de ser, em determinado momento, o inglês. Pode ser. Desde que venha por inspiração do Espírito Santo. Aconteceu já isto? Sim, bispo. Sim, já aconteceu. Eu conheci uma senhora, irmã Irene, que quando ela foi ela é viva ainda. Ela foi operada por um médico japonês. E no momento que ela foi operada, estando ela ainda lá na mesa operatória, o Espírito Santo tomou. E ela começou a evangelizar o médico, falando na língua dele, pelo Espírito. Pelo Espírito. Ele entendia, porque era inspirado pelo Espírito Santo, e Deus usou-a para evangelizá-lo. A manifestação do Espírito Santo pode acontecer dessa forma. Mas se não for uma mensagem, for apenas uma glorificação, você está a falar direto ao coração de Deus.
Quando nós queremos que o Espírito Santo tome um ambiente, por exemplo, você chega numa casa para fazer uma visita, você quer orar com uma pessoa para que ela receba um milagre, você precisa de um fogo alto. É igual você chega no fogão, você tem um fogo pequeno, médio, baixo, médio e alto. Estou com pressa, vou em qual? Alto, logo, não é assim? Assim como quando você chega para fazer uma obra de Deus e você precisa que o Espírito Santo domine aquele ambiente, você já entra a orar em línguas. Orei em línguas. Não falei isso aqui da minha cabeça. No momento que estava a falar, o Espírito Santo estava aqui, ó, borbulhando dentro de mim. Quando eu falo em línguas, eu trago a presença do Espírito Santo. Ah, mas você não entendeu nada, nem eu entendi, mas eu sei que eu falei uma coisa tremenda. O meu espírito ora bem. Olha o que Paulo diz aqui no verso 3. Ele diz: mas quem profetiza na língua comum de quem ouve, o faz para edificação, encorajamento e consolação dos homens. Verso 4. Quem fala em línguas, a si mesmo se edifica. Então você vê que a língua ela tem um propósito. A língua não é de tudo desprezível, como muita gente quer dizer hoje. Ah, para que falar em línguas? Vai estudar. Então, não, mas não é, nem sempre é por aí. Quem está a falar em língua está a edificar a si mesmo. Quantas vezes nós precisamos ser edificados, fortalecidos? Como eu falei do caso do fogo alto. Precisamos ali de um fogo alto para resolver uma situação. Eu me lembro uma vez que manifestou um demônio, lá no Rio de Janeiro, um demônio falando em línguas. E sabe qual a língua que ele falava? Urubá, que é uma língua que é estudada na Nigéria. Aliás, na Nigéria fala-se muitas línguas. Olha, e aquele demônio naquela mulher falava aquelas línguas. E não parava de falar. Eu expulsava e não parava. Eu expulsava e não parava. Eu falei, ô Espírito, dá uma ferramenta aí, Espírito Santo. Ferramenta rápida. O Espírito Santo me deu uma língua na hora. E eu comecei a falar a língua que o Espírito Santo me deu. E aí as línguas que eu falava, que eu não entendia, eu só sei que foi destruindo tudo que ela falava. E o demônio virou-se para mim e disse, isso não vale não. Falou, difícil, hein? Falei, vale? Você na sua, eu na minha. Amém, queridos? Só sei que ele se calou e ele foi derrotado. Porque Deus me deu uma ferramenta extra naquele momento. Então quem fala em língua edifica a si mesmo. Mas quem profetiza, no caso nosso aqui em português, edifica a igreja. Essa é a diferença entre falar em línguas e falar na língua que todos entendem. Amém ou não? Quando você fala em português, todo mundo entende. Nesse momento, o bispo está a profetizar em português. Mas se eu tivesse a falar tudo isso aqui numa língua que ninguém estivesse entendendo, vocês iam sair daqui, né? Infrutíferos. Oh, o bispo falou em língua, eu não entendi bulufas. Não entendi nada. Não compreendi, não percebi nada, fui para casa a ver navios. Por isso que nós temos que falar na língua que vivemos. Mas se alguém falar em línguas, também não é de tudo errado, porque está a falar o coração de Deus, está a edificar, está a dar liberdade ao Espírito, está a esquentar o ambiente do culto. Amém ou não? Quem gosta de igreja fria, diga amém. Mas quem gosta de igreja que tem fogo do Espírito, que fala em língua, diga aleluia! Então esse é o meu povo, querido. Esse é o meu povo. Meu povo é o povo de fogo. Ah, mas eu não sou de fogo, então aqui não é o seu lugar. Meu lugar é no meio de quem fala em línguas.
mas também nós temos equilíbrio. Nós não somos também daquelas pessoas que falam em língua e não tem equilíbrio, não tem sabedoria, não tem equilíbrio, não tem entendimento. E é isso que Paulo está a explicar aqui, verso 5, já estamos a encerrar. Verso 5 diz assim: eu gostaria que todos falassem em línguas. Então fale, meu irmão. Está vendo? Eu gostava que todos falassem em línguas. Pensou Paulo em certas igrejas hoje? Oh, ninguém fala em língua aqui. Não, isso é coisa do passado. Passado? Eu gostaria que todos vocês falassem línguas. Ele não está a falar de francês, de estudar no cursinho. Ele está a falar de línguas que vêm pelo Espírito Santo. Entretanto, eu prefiro que vocês profetizem. Claro, até eu. É lógico. Entre uma coisa e outra, é melhor todos falar em português o que Deus te revelou. Amém ou não? Para que todos compreendam. Quem profetiza é maior que aquele que fala em línguas. Se eu trago uma palavra de Deus em português e você entende português, evidentemente que é muito melhor do que falar em línguas. Pronto. A não ser... olha aí, a Deus aí, ó. A não ser que as línguas sejam interpretadas para que a igreja seja edificada. Deus pode usar uma pessoa em línguas do Espírito e pode usar uma outra pessoa para interpretar, como já aconteceu comigo. Já aconteceu de eu falar línguas, uma irmã interpretar o que estava a falar, e já aconteceu o contrário, a pessoa falar em línguas e Deus me usar para interpretar o que a pessoa está a falar. Mas tudo vem do Espírito Santo. Você nunca vai falar, nem vai interpretar se você não viver essa atmosfera, se você não buscar o Espírito Santo, não buscar o Espírito Santo. Não vamos cair no fanatismo de achar que tudo é o Espírito Santo, porque tem muitas pessoas que fantasiam hoje em dia. Tudo que Deus faz, a carne quer imitar. Tem até um livro que intitula-se Espírito, Carne e Diabo. Tem até lá na minha casa esse livro. Todos deveriam lê-lo. Espírito, Carne e Diabo. Olha aqui. A carne quer imitar o Espírito Santo. Tudo. Tem pessoas que ficam imitando milagres, falsificando. Uns faz por ignorância, outros faz por maldade mesmo. Existe isso mesmo. Mas não é isso que vai me tirar a verdadeira fé. Eu não sou assim, você não é assim, que se dane quem é assim, que fica, forjando as coisas de Deus, vai prestar conta ao Senhor. Amém ou não? Agora, nós também não podemos ficar zombando do Espírito Santo, porque tem pessoas que fazem essas coisas, nós não podemos ficar zombando. Não é porque tem pessoas que levam as coisas de Deus de qualquer maneira que nós vamos desacreditar dos verdadeiros. Não existem os falsos médicos? E por que nós vamos desconfiar dos verdadeiros, se nós precisamos deles? Em tudo na vida existe o falso e o verdadeiro. Existe o verdadeiro advogado e o falso advogado, que é aquele que só quer arrancar o dinheiro. A sogra do pastor Lucas, certa vez, um advogado falso, ele é advogado, mas o espírito dele é falso de advogado. Ele tomou 300 e quanto, pastor, na altura? 370, por causa de uma coisinha que até o pastor Lucas podia resolver. Ele criou um cavalo de batalha tão grande, uma bobagem, uma coisa. Ela, na inocência, pagou-lhe 370. E não resolveu nada e tomou-lhe o dinheiro. Então existe o verdadeiro e o falso. Mas eu não vou ficar zombando dos advogados, porque existem os falsos. E os advogados, precisamos deles, os verdadeiros advogados. E assim são as coisas de Deus.
As coisas de Deus são verdadeiras. Deus é verdadeiro, Deus é real, Deus é poderoso, Deus está presente, Deus fala, Deus usa, Deus manifesta hoje. Amém ou não? Só quem precisa, quem já precisou, quando eu fiquei doente, gente, eu não encontrava uma pessoa que cria na minha cura. Todo mundo que eu chegava lá falava assim, que Deus tenha misericórdia de você. Aí me disseram assim, olha, tem uma irmã em tal lugar, que ela é muito usada pelo Espírito Santo. Vai lá ter com ela. Cheguei lá, falei, irmã Telina, o nome dela, Telina. Vim cá que eu estou com uma doença. Estou a morrer aos poucos, minha garganta queima 24 horas. E ela disse assim, olha, que Deus te deu uma boa hora. Eu falei, como? Que Deus te deu uma boa hora, que Deus te prepare para te levar. Eu falei, não, irmã, vim aqui para a senhora orar. Ela falou assim, não, que Deus te deu uma boa hora. Eu falei, não, então não precisa orar não, obrigado. Aí, preste atenção. Eu liguei para uma pessoa que falava assim, esse homem é um homem de Deus. Eu morava muito longe dessa pessoa, muitos quilômetros, como se morasse na Espanha. E aquele homem, pelo telefone, o Espírito Santo tomou ele, eu nem abri a boca. Ele falou tudo que eu estava a passar, falou tudo que Deus ia fazer, e tudo que ele falou se cumpriu. Por isso que eu nunca duvido do Espírito Santo. Sabe, quando você tem experiência com o Espírito Santo e com pessoas verdadeiras que são usadas pelo Espírito Santo, e quando você precisou de alguém que era usado pelo Espírito Santo e você viu a manifestação do Espírito Santo, você nunca vai duvidar que Deus é real e que Deus usa pessoas. Amém ou não? Diga, eu quero ser uma pessoa usada pelo Espírito. Amém, queridos? Depois vamos continuar a falar sobre essas línguas mais para frente, ok? Vamos ficar de pé agora. Vamos ficar de pé. Queria orar para que você receba a manifestação do Espírito. Venha cá à frente, para que você seja um instrumento nas mãos do Senhor. Um instrumento nas mãos do Senhor. O Espírito Santo ainda hoje usa pessoas. O Espírito Santo ainda hoje usa pessoas. O Espírito Santo ainda hoje é o mesmo. Ele é o Senhor. E aonde o Espírito está, a liberdade. O Espírito Santo, ele quer fluir. Ele quer ter a liberdade.